Olá, tudo bem por aí? No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre feridas emocionais. Será que é possível curá-las, ressignificá-las? Você já se perguntou sobre por que existe o sofrimento? Mágoa, ressentimento, como que isso surge na sua vida? Ou você se relaciona com as pessoas de verdade ou com o que você espera delas? Qual é o ganho que você pode ter com o seu ressentimento? Será que a sua ferida emocional também tem uma certa relação com a sua baixa autoestima? Quais são os principais tipos de feridas emocionais que a gente encontra? Como você pode ressignificar as suas feridas emocionais? E para finalizar, eu vou falar da importância da maturidade emocional para a cura interior. Você já se perguntou por que existe o sofrimento? Será que tem como nós passarmos pela vida sem sofrimento? Será que é possível ter uma família perfeita, relacionamentos perfeitos, uma carreira sem altos e baixos? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque muitas vezes a gente esquece que o sofrimento, as dificuldades, os desafios, os confrontos nos relacionamentos fazem parte da vida. Todos nós vamos passar por isso em algum momento. Você já ouviu falar sobre Buda, sobre o budismo? Eu não tenho assim muito conhecimento sobre o budismo, mas eu sei que ele fez uma análise muito interessante do sofrimento, que ele chamou das 4 verdades que todos nós deveríamos entender sobre o sofrimento para que a gente pudesse alcançar a felicidade na vida. Buda ensinava que o nosso objetivo na vida é aprender a viver apesar do sofrimento. Eu concordo com ele. Que é a nossa função na vida. É essa a nossa função. Segundo os seus ensinamentos, o sofrimento se apresenta de 3 formas diferentes, tá? Pra gente. O primeiro sofrimento seria o sofrimento do sofrimento, né? Que faz parte da vida, que a gente não tem muito o que fazer. O nascimento, a doença, o envelhecimento, né? A morte, todos nós vamos passar por esse tipo de dor, digamos assim. O segundo tipo de sofrimento é o causado pela impermanência das coisas, pela impermanência da vida, né? A gente não tem muito controle. É a nossa busca também desenfreada por prazer, por ter. A gente nunca fica satisfeito com o que temos, com o que somos, e isso nos causa muito sofrimento. Então, eu gostaria que você refletisse se você realmente entende que o sofrimento faz parte da vida, que não tem como a gente passar pela vida sem ele, não tem, mas que você pode escolher, tá? A forma como você sente isso e o que você faz diante da dor que ele te causa. Como você tem escolhido, assim, sabe, responder ao que te acontece? Diante do sofrimento, você busca só evitá-lo, acha o tempo todo que está sendo injustiçada, injustiçado? Ou como é que você faz em relação a isso? É assim que você sente? Sabe por quê? É importante que você reflita sobre isso e comece a olhar de verdade para as suas feridas emocionais, para o seu sofrimento. Mágoa, ressentimento, como é que isso surge na nossa vida? Como é que isso surge na sua vida? Nossas feridas emocionais, né, gente, elas são geralmente cheias de mágoas, ressentimentos, não é verdade? E eu acredito que um dos grandes motivos disso é a nossa dificuldade de lidar com a frustração, com a raiva. E por que a gente sente raiva?
Geralmente é porque nós fomos de alguma forma contrariados, contestados, quando houve algum tipo de conflito que nosso ego se sentiu ferido, se sentiu fragilizado. Você sabia que a raiva é um mecanismo de defesa nosso, né? Sabe quando você interpreta que algo foi uma agressão, né? E aí você reage para se defender? Isso é um instinto de sobrevivência, né? Então, mas qual que é o problema, né? É que geralmente a raiva, ela é manifestada de um jeito muito atrapalhado, né? De um jeito equivocado, de um jeito que não é saudável. E às vezes ela nem é manifestada, não é, a gente nem quer olhar para nossa raiva, né? A gente nem quer manifestar ela e ela é abafada. E assim, desde pequenos, nós somos ensinados que nós não podemos sentir raiva. Não, você não pode sentir raiva. Então, geralmente, quando a gente expressa a nossa raiva, os adultos que também não estão acostumados com isso, eles nos repreendem, eles nos exigem respeito, silêncio, ao invés de simplesmente propor um diálogo saudável, esclarecedor. Muitas vezes, quando a gente vê alguém com raiva também, a gente fala: calma, calma, vai ficar tudo bem. A gente não tem aquela coisa de perguntar, né? Meu filho, minha filha, por que você está com raiva? O que está acontecendo, né? Mas não, isso não é colocado em questão, né? Não é, a gente não coloca isso em questão. E assim a gente vai crescendo, nós vamos interiorizando que é errado expressar a nossa raiva e nós vamos guardando essa raiva acumulada. A raiva também surge, gente, quando de alguma forma nós não nos sentimos amados, considerados. E aí é como se as pessoas, o mundo sempre estivessem contra nós, nos agredindo, sabe? O mundo, as pessoas ficam parecendo o tempo todo adversários, né? E como se a raiva fosse também resultado de um conflito de insegurança, assim, do nosso ego. Você consegue perceber isso? E a questão e o problema é que o circuito da raiva, ele é vicioso. São pequenas frustrações que você tem e dificuldades de expressar a sua raiva que acontece? Vão se transformando em ressentimento. Você fica ali remoendo a situação, remoendo o sentimento. Ressentimento, mágoa, é essa raiva que não é extravasada, sabe? Ou liberada assim no mesmo nível do que você considerou uma afronta, entende? Então é quando você não conseguiu expressar algo que te feriu, que te machucou. E não é errado sentir raiva, todos nós sentimos em algum momento, mas você precisa fazer um esforço para colocá-la para fora, de uma forma saudável, de uma forma inteligente. Por exemplo, seja você conversando com a pessoa que te feriu, seja você chorando, seja trabalhando isso na sua terapia, seja gastando a sua energia em algum tipo de esporte, né, fazendo uma corrida, boxe, não sei. Quando você se sente ofendido, injustiçado de alguma forma, você deve buscar uma forma um meio, sabe, de expressar isso. E não fingir que tá tudo bem, que você é forte, que você não se importa, que você dá conta. O ressentimento, a mágoa, ele só te envenena e faz com que você tenha sentimentos de antipatia, né? Você começa a ficar com antipatia, você pode começar a ter sentimentos de inferioridade, você pode ter uma animosidade aumentada, né? E que acaba tirando a sua razão, né? A mágoa, o ressentimento é como você tomar o veneno e esperar que a outra pessoa morra. E isso só te faz mal. E você pode acabar se tornando aquele tipo de pessoa que é viciada em se queixar e se lamentar devido às altas cargas de amargura e ressentimento que estão aí dentro de você. Quanto mais você se lamenta, mais essa mágoa, mais esse ressentimento se aumenta e se fixa em você. E eu tenho assim uma má notícia para te dar.
tá? A lamentação, a amargura é o típico comportamento da pessoa que encontrou algum tipo de prazer nesse lugar da lamentação. Então, de ser visto assim como vítima e que, portanto, como é vítima, né, não está disposta a sair desse lugar, né, não pode sair do lugar, porque é vítima, se colocou assim. Porque, na verdade, o que acontece? Quando você se coloca como vítima, você não acredita em si mesma, não acredita em si mesmo. Então é mais fácil culpar os outros pelos seus fracassos, pelas suas decepções, pelos seus enganos. E a amargura, ela precisa ser diluída, tá? Da sua vida, para que você consiga recuperar a sua força e curar as suas feridas emocionais. Posso te fazer uma pergunta? Você se relaciona com as pessoas ou com o que você espera delas? Sabia que assim, muito das suas mágoas, das suas feridas emocionais podem vir da dificuldade que você tem de se relacionar com as pessoas de verdade, que erram e que são imperfeitas como nós somos? Nem sempre, né, gente, a vida acontece do jeito que nós desejamos, do jeito que a gente idealiza. As pessoas nem sempre são, né, como nós projetamos, como nós idealizamos. Muitas das feridas emocionais também que a gente tem, inclusive vem da nossa infância, né? Muitas feridas podem estar relacionadas com os nossos pais, né? Relacionadas com a nossa criança interior ferida, que não se sentiu amada, atendida e que chora até hoje e reclama e busca preencher esse vazio em todas as relações. Você pode ter algumas feridas de rejeição, de abandono, mas você já parou para pensar que aqueles que te machucaram de alguma forma, com certeza não estavam bem com eles mesmos? Que muitas vezes a questão não foi você, mas foi as vivências que a pessoa também teve, as dificuldades que ela estava enfrentando naquele momento, ou simplesmente falha de caráter mesmo, ok? Mas que seu ego, ainda imaturo, infantil, não aceita e, portanto, não consegue digerir isso, o que aconteceu, sabe? Que não aceita. Sabe aqueles mitos que a gente tem relacionados à figura materna, paterna, né, de perfeição, né, a mãe, o pai ideal? Você alguma vez já tentou fazer o exercício de simplesmente se colocar no lugar deles, né, de aceitar que foi assim que aconteceu, foi o que eles deram conta de te oferecer? E aí, será que vale a pena mesmo ficar acusando e ficar debatendo débitos do passado? Quando alguém, gente, te machuca, é mais sobre ela do que sobre você. É importante que você entenda isso. E você já parou para pensar, né, que a sua dificuldade de processar, de superar isso, é na verdade um desejo de vingança que você não teve às vezes coragem de executar, às vezes aquela coisa de confrontar, sabe? Sabia que seu ego, sua criança interior ferida, pode estar entendendo que esse não se vingar, que esse não confrontar, né, não castigar o outro, seu ego pode estar entendendo isso como passividade? Você concorda que a mágoa, o ressentimento, é você ficar ali, ó, remoendo a situação? Que você acha que podia ter feito algo, ou que você devia ter feito diferente no seu ponto de vista, ou que a pessoa poderia ter feito diferente, né? Então, assim, é muito difícil, tá, gente? Eu sei que é. É muito estranho até a gente pensar isso, né? Que a mágoa é uma vingança passiva, né? É muito difícil admitir isso, mas a ferida que não cicatriza é um ódio, um desgosto recolhido, guardado, entende? Então é a eternização da mágoa, né? Pelo menos ali, o que acontece? Você tem a sua vingança, ali continua vivo ali o que aconteceu, entende? Então é uma forma de ter a sua vingança passiva, tá? Que você mantém mesmo que te faça muito mal,
E assim, é um peso mesmo, é um lixo mental que você acaba carregando. E que te mantém presa ao ofensor, à situação, para sempre. É triste isso. E as pessoas erram, você erra, né? E cada um oferece o que tem. E você precisa buscar formas de digerir isso, entende? Como você escolhe responder e superar o que te aconteceu? Como é que você faz isso? Será que você se acostumou ou se acostuma com o sofrimento? Acha mesmo que vale a pena permitir que o ruim do outro continue crescendo dentro de você, te envenenando? Será que é certo isso mesmo? Será que não é mais fácil você buscar enxergar o aprendizado disso que aconteceu? Buscar o que teve de bom nessa situação? Todos nós na vida temos pessoas que nos machucaram, ok. Mas será que todos na vida só te machucaram? Entende? Você pode não ter tido às vezes um pai, você pode ter tido uma mãe que te rejeitou, mas será que você também não teve uma avó, uma tia, um amigo que foi extremamente amoroso com você? Até que ponto você não está escolhendo olhar só para o lado ruim, sabe? E continuar só cutucando essa ferida ao invés de buscar curá-la de verdade. Qual é o ganho que você tem com o seu ressentimento? Você já se perguntou sobre o que você ganha mantendo essa ferida aí aberta? Desculpa, mas eu preciso te dizer. A mágoa, ela pode ser um pretexto, uma forma que você encontrou de você não se responsabilizar e até de culpar os outros pelos seus próprios fracassos. Sabe por quê? Porque a mágoa, ela te isenta da responsabilidade. Você fica no lugar eterno de vítima. Porque essa mágoa é uma raiva que você não soube lidar, que você não soube externalizar e que você guarda. Aí você delega para esse outro a responsabilidade de resolver. O outro que tem que resolver isso para você, né? E aí você quer que ele se desculpe, aí você quer que o universo castigue esse outro de alguma forma. Como você não consegue agir de alguma forma, seja confrontando esse outro, seja se responsabilizando pela forma que você, como você se sente, né? E até tomando uma atitude diante disso, a mágoa é toda essa energia de ação que deve estar em movimento, né? Que deveria estar em movimento e que você está deixando aí paralisada. Muitas vezes é fácil pensar que o outro deve mudar, né? Que o outro que deve se desculpar, que o outro que deve se corrigir, se retratar. Mas por que só o outro deve mudar? E você? Hum? Será que não pode fazer nada? Tem certeza? Por exemplo, você pode escolher não conviver mais com essa pessoa que te magoou, né? Você pode escolher verbalizar isso para ela, para si mesmo, nem que seja escrevendo uma carta, né? E depois você queimando essa carta e até mesmo se você achar que deve, enviando para a pessoa. Até que ponto a sua mágoa não é a sua criança interior fazendo pirraça, né? Querendo que todos e tudo seja sempre do seu jeito. Qual é o ganho que você tem ao não colocar essa raiva para fora, né? Sabia que a mágoa, ela tira a sua força, ela tira a sua vitalidade? Você já se perguntou alguma vez se essa ferida aberta aí é realmente por conta de um fato ou se isso não é uma característica da pessoa, da personalidade dela que você não queria enxergar, né? Ou não é a primeira vez que ela te faz isso, não é a primeira vez que acontece. Será que é o outro que te faz sofrer? Ou é você que sofre por causa desse outro? Olha essa pergunta. Que não te, sabe? Será que não é o outro que não te dá
o que você gostaria que ele te desse, o que você gostaria de ter, entende? Que não te dá o que você deveria se dar. Para curar as suas feridas, você precisa fazer esse movimento de se responsabilizar pelos seus sentimentos. Sabe por quê? O outro só faz conosco aquilo que nós permitimos. Cabe a você decidir dar um basta para curar a sua ferida. Será que a sua ferida emocional também não se relaciona com a sua baixa autoestima? Ou será também que não é um total desconhecimento de si mesma, de si mesmo? Sabe o que acontece, gente? Muitas vezes a sua ferida que não cicatriza vem de uma dificuldade sua de enxergar, de se enxergar, de se valorizar, sem que seja através desse olhar do outro. Então, sabe quando você mede o que você é pelo que o outro fala que você é? Pelo modo como esse outro se comporta? Aí você se torna aquela pessoa cheia de melindres, sabe? Que acredita que tudo tem a ver com você, que tudo que acontece é sempre sobre você, que é pessoal. De tão desesperado, de tão desesperada que você tá por aceitação. A mágoa, gente, é uma prova de extremo desamor em relação a si mesmo, a si mesma, sabia? É assim. Porque você está tomando esse veneno esperando que a outra pessoa morra. E porque esse outro tem tanto espaço na sua vida, na sua mente, por que esse outro tem tanto espaço no seu coração? Isso também revela uma extrema dificuldade de ver o lado bom do que acontece, uma tendência do seu ego ferido de sempre focar no lado ruim, quando alguém te decepciona, te machuca, né? Você não precisa ficar com isso, você não precisa mesmo. Se você se conhece, se você se valoriza, você simplesmente não aceita isso. Você sabe do seu valor e pode escolher não guardar isso com você. Focar no amor que você tem por si mesma, por si mesmo, entende? Então é escolher manter na sua vida as pessoas que te fazem bem, que você percebe reciprocidade, entende? Então, afinal, o que acontece, né? Você é livre, não é? Para ficar com essa decepção ou não dentro do seu coração, dentro da sua mente. E você pode transformar a sua dor. Você pode transformar. Nem que seja em aprendizado de como não ser diante do comportamento dessa outra pessoa que te machucou. E assim, cada pessoa, né, cada um tem o seu caminho, né? E você pode escolher não carregar mais essa mágoa. E isso não é passividade, não é passividade. Isso é assim, o que acontece? Você não precisa, sabe, se vingar, né? Ficar lá no fundo desejando o tempo todo essa reparação. Você deixar isso de lado não significa que a pessoa ganhou e que você perdeu, entende? Significa que você prioriza a sua saúde mental, emocional, tá? E até física, porque a gente somatiza muito das nossas mágoas no corpo. Além disso, é bom você se lembrar que a gente não deve exigir uma perfeição de nós mesmos nem dos outros, entende? Então perdoa a si mesmo também, a si mesma nesse sentido. Aceita a vulnerabilidade, aceita que acaba que você foi ferido sim, que você se sentiu ferido sim, mas assim, aceita também o fato que nem sempre as pessoas vão gostar de você, tá? Que mesmo que essas pessoas sejam até o nosso pai ou a nossa mãe, né? Então assim, para de idealizar as relações, tá? Querer relações perfeitas. Não se venda para o outro, não coloque a sua vida, o seu valor na mão do outro. Pensa que você pode escolher não ficar mais com a mágoa, e que é uma prova assim de auto-amor isso, quando você escolhe eu não vou carregar mais essa mágoa. Isso é auto-amor. É você devolver a si mesmo toda a sua potência, né?
é se livrar da dependência emocional que você pode estar cultivando em relação a esse outro. O que acontece? Uma das partes, gente, precisa ampliar a consciência, precisa recomeçar. Uma das partes precisa ficar bem, né? Reconheça que você pode ter superestimado sim essa pessoa. Reconheça que talvez essa pessoa nunca tenha consciência do tanto que ela te feriu, do tanto que ela te machucou. E você não precisa ficar se martirizando por isso, né? Continuar cultivando essa mágoa que é como um mofo que vai crescendo aí dentro de você. Escolha superar, não pela pessoa, mas por você. Quais são os principais tipos de feridas emocionais? Bem, tem um livro que eu gosto muito que se chama 5 Feridas Emocionais, é da Lise Bourbeau. E nesse livro ela fala de 5 feridas muito comuns, que são rejeição, injustiça, abandono, humilhação e traição, tá? Essas feridas elas podem acontecer no contexto familiar, com amizades, no trabalho, no relacionamento amoroso, não é verdade? E, por exemplo, quando você tem a ferida da rejeição, você se sente sem valor. Acha que não vale nada, que os outros sempre são mais interessantes que você, que tudo que você faz não dá em nada. Pode ser que você tenha poucos amigos e até se sinta solitário, solitária a maior parte das vezes. Se você se você vê que você tem essa ferida da rejeição, é muito importante que você pare de acreditar que tudo é culpa dos outros, sabe? E que busque lidar com o fato que nem todos gostam de você, tá? Eu não gosto de todo mundo, você não gosta de todo mundo, não é verdade? Então, assim, você não precisa ficar se sentindo inadequado, inadequada ou menor por causa disso. A segunda ferida que ela fala é a ferida do abandono. Esse abandono ele pode ter sido real ou emocional, da pessoa realmente ter ido embora e ter te deixado, ou da pessoa estar presente, mas não se importar, nunca se importou, né? E aí, se você tem essa ferida, pode ser que você generalize a maior parte dos comportamentos das pessoas nos seus relacionamentos, sempre sentindo que os outros não se importam com você e tendo muito medo da solidão. Se você tem essa ferida, é importante que você busque uma terapia para buscar ressignificar tudo o que aconteceu e parar de acreditar que você sempre será abandonado, abandonada. O medo pode fazer com que você acabe sempre atraindo o mesmo tipo de situação, sem perceber, às vezes de forma inconsciente. Ou que sempre fique em uma neurose, numa ansiedade até patológica, na qual você sempre acredita que os outros irão te abandonar. Pode ser que você tenha dificuldade de fazer as coisas sozinho, sozinha, sabe? Às vezes de receber um não, de lidar com a frustração, né? Lembrando que nos vídeos eu estou sempre explicando, o que eu estou explicando aqui no vídeo é de forma generalista, tá? Então, assim, cada caso é um caso e eu só poderia fazer uma análise correta, né? Isso só pode ser feito uma análise correta dentro de uma terapia, ok? Então, assim, a terceira ferida que ela comenta, tá? Que é muito comum, é a ferida da humilhação. Quando você se sente diminuído, diminuída, e aí em algum tipo de situação, contexto, em alguma coisa que aconteceu na sua vida. E aí é importante que você se lembre que os outros eles não podem nos fazer sentir algo que já não está dentro de nós, tá? O outro não vai conseguir te fazer se sentir culpado ou culpada se essa culpa já não estiver aí dentro de você, entende? Então percebe que não é o que você vive, o que acontece, mas a forma como você sente, reage, que faz a diferença. A quarta ferida que a autora fala é da traição. É possível trair ou sofrer uma traição, né, de diversas formas. E aí pode ser que você seja uma pessoa extremamente controladora, tá, nas suas relações. E tenha uma desconfiança crônica, achando que todos são ruins e que vão acabar te traindo sempre, tá? Você pode acabar sofrendo muito porque cria muitas expectativas em relação aos outros. E aí gosta de prever e controlar tudo, entende?
Então, você precisa ficar verificando o tempo todo se estão fazendo mesmo que você considera certo, se a pessoa está mesmo naquele lugar, né? Porque você quer provas que as pessoas realmente são confiáveis, né? E a quinta ferida que essa autora fala é a da injustiça. Quando você percebe, sente que houve uma certa diferença de tratamento em alguma situação da sua vida, sabe? É quando você não se sente apreciado pelo seu valor, que você não se sentiu respeitado ou respeitada de alguma forma, ou julga que não recebeu o que você merecia, né, o que você merece, né? E aí por conta disso você pode ter se tornado uma pessoa muito exigente, rígida, uma pessoa perfeccionista nos seus relacionamentos e na forma de levar a vida, porque o que acontece? É assim que você tenta ser justo, ser justa, né? E aí, por conta dessa ferida, pode te faltar uma certa flexibilidade, um certo jogo de cintura, né? E provavelmente você tem muito medo de errar, né? E tem aquela coisa muito grande entre o bem e o mal, o certo e o errado, são muito importantes para você que tem a ferida da injustiça. E assim, lembrando, tá, gente? Mais uma vez, que o que eu falo aqui no vídeo é de forma generalista, tá? Cada caso é um caso. Com esse conteúdo, o que pode acontecer? Você pode começar a identificar, né, a suspeitar quais são as suas feridas emocionais, né, das que eu citei aqui, qual que você percebe que está presente na sua vida e buscar ajuda para entendê-las e superá-las. Como ressignificar? Como curar as suas feridas emocionais? Bem, primeiramente você precisa desejar fazer uma mudança de perspectiva, de sair do sofrimento, porque a dor é inevitável, né, como a gente sabe, mas o sofrimento ele é opcional. Então, assim, sinta a dor, não negue, mas não fique buscando culpados, né? Pega a dor e transforma a dor em aprendizado, em crescimento, em superação, né? Nós precisamos aprender a digerir as nossas emoções e seguir em frente, entende? Então, não ficar alimentando o que nos faz mal, sabe? Porque isso vai fazendo com que a gente se envenene, tá? A gente precisa se esforçar para, diante da nossa dor, conquistar a sabedoria, que é a capacidade de refletir, de buscar uma nova forma de pensar, de sentir. Eu, você, somos livres para escolher ficar ou não com o sofrimento. Nós precisamos aprender a ressignificar. O que é ressignificar? Né? É você atribuir um novo sentido, um novo significado a algo ou alguém. Para ressignificar, né, para você conseguir fazer isso, você precisa falar sobre isso, buscar entender, né, que você, o outro, sempre dá o que tem nesse exato momento, né? Então, assim, parar de exigir perfeição de si mesmo e dos outros. Se você tem uma mágoa, tenta resolver isso com a pessoa, ao invés de você ficar na acusação, né, ficar remoendo isso. Se você não tem coragem de fazer isso, escreve uma carta, lê, depois queima, joga isso para o universo. Isso tem um valor terapêutico assim impressionante, tá? Vale a pena você tentar esse recurso. Ao invés de você querer mudar a pessoa ou o fato, busca uma terapia, tá? Busca ajuda para escolher seguir, ao invés de você ficar assim remoendo isso, sabe? Por uma vida inteira. Muitas vezes nós precisamos de ajuda para fazer isso, porque sozinhos a gente não dá conta, a gente não vai conseguir fazer isso. E assim, curar, ressignificar, é você buscar compreender, né, a nossa dificuldade, a nossa limitação e a dos outros também, entende? Então, é você escolher ressignificar, é você escolher superar, é você escolher tolerar o que aconteceu. E se você conseguir perdoar, perdoar não significa esquecer. Significa escolher ter paz na sua vida, ter paz dentro de você. Para você se curar, para você ter paz, você precisa começar assim a ter equilíbrio entre razão e emoção, razão e sentimento.
olhar para isso de verdade. Para curar a sua ferida, você precisa se libertar do seu ego que quer sempre tudo do seu jeito, que sempre quer ter razão, né? E que não deseja passar pelo sofrimento, pela frustração. O nosso ego não quer isso não. Então é você escolher mudar os seus pensamentos, mudar os seus comportamentos diante dessas feridas que fazem parte da sua vida. Lembrando que cada um tem as suas, né? Todos nós temos as nossas feridas. Não é só você quem passa por isso. Então, a mágoa, ela é responsável, assim, sabe, por muitas tragédias. Não vale a pena, sabe, você se deixar envenenar por suas feridas emocionais. Muitas vezes, por mais que você fale que você não quer sofrer, que você quer parar de sofrer com isso se torna uma obsessão, né? Uma fixação que você vai verificar às vezes surpresa, que é você que deixa que isso cresça, é você que deixa que isso tome conta cada vez mais da sua vida. E assim, você é o maior responsável por isso continuar te consumindo e não a outra pessoa, a situação, entende? Muitas vezes a pessoa não tem a mínima dimensão do que ela fez, sabe? Pode ser que ela só repita comportamentos e atitudes que também foram feitas com elas. Então, assim, não é para você justificar, mas para você compreender, para você não continuar dando guarita aí dentro de você para o que te faz mal. É para você desfazer os nós das suas emoções, né, dos seus sentimentos, né, diante disso tudo que aconteceu, e você buscar superar tudo isso que te impede de ter uma vida feliz apesar da dor, apesar do que aconteceu. Então, assim, isso é um esforço, gente, diário, sabe? Você não vai superar assim de uma hora para outra. Não é assim, em passe de mágica, né? Não, não é assim. Mas a partir do momento que você decide fazer isso, né? Você começa a melhorar, você começa a se transformar dia após dia, mesmo com todos os altos e baixos que, claro, vão te visitar. Então, assim, em vez de você brigar com os seus sentimentos, né, com as suas feridas, você precisa permitir que elas existam, tá? Mas que essa energia também se mova, tá? Que ela vá embora também, para quando você estiver preparada, para que novos sentimentos possam te fortalecer, para que novos sentimentos possam surgir, né? Só assim as suas feridas vão começar a se cicatrizar, vão começar a ficar pequenininhas, né? E aí elas não vão ocupar tanto espaço, né, na sua mente e no seu coração. Você precisa dar espaço para que as coisas boas também aconteçam, para que as coisas boas também apareçam na sua vida. Você precisa fazer a sua parte. E se tiver difícil, ter a coragem de buscar e de pedir ajuda. E eu preciso falar com você da importância da maturidade emocional para que você possa curar as suas feridas. Você precisa parar, tá? De ter respostas infantis ao que te acontece, tá? Conversar sempre com a sua criança interior. Eu busco sempre conversar com a minha, tá? Eu tenho que estar sempre nesse movimento de conversar e você também precisa fazer esse movimento. Então você precisa aprender a lidar com o bom e o ruim que acontece na sua vida. Tem uma frase que eu gosto muito, é assim: quando nós agarramos muito forte as nossas crenças, as nossas feridas, corremos o risco de ficarmos cegos para a realidade e só enxergar o que se encaixa nelas, o que se encaixa nas nossas feridas. Então, maturidade é você reconhecer que uma das partes precisa querer resolver, né? Então, você precisa escolher como vai seguir daqui em diante, como é que vai ser daqui para frente. Não generaliza tanto o comportamento, tanto seu quanto dos outros, entende? As situações, elas não precisam ficar se repetindo numa espiral sem fim, sabe? A sua vida, você não precisa ficar igual um hamster lá, ó, repetindo as situações da sua vida sempre, tá? Busca o autoconhecimento, tá? Qual que é a pior coisa que você já ouviu sobre você? Será que isso
já foi verdade? Será que isso continua sendo verdade? Você não precisa continuar permitindo que tudo que vem de fora tenha tanto peso assim na sua vida. Geralmente, aquele que fere não está bem, tá? Se ele tivesse bem, feliz, dificilmente ele faria o que fez com você. E tem outra coisa, as pessoas não estão tão interessadas em você como você costuma pensar, deduzir, tá? O nosso ego, ele quer que todo mundo nos ame, que todo mundo goste da gente. Seria ótimo, né? Mas nem todo mundo tem que gostar de você, né? Você não gosta de todo mundo gosta. Então, relaxa nesse sentido. Não fica guardando mágoa porque fulano ou beltrano não gosta de você. A maior parte, gente, do que nós fazemos é para nós mesmos. Não é para os outros, não é para os outros. Então foca nisso que o seu coração deseja, foca nesse amor que você fica querendo do outro, foca em você mesmo, em se dar esse amor, né? Então descomplica a sua vida. Não espera que as pessoas façam por você o que você precisa fazer. A Lise Bourbeau fala, e eu concordo com ela, o ego sempre julga, o nosso ego, tomar o caminho mais fácil, né? Que às vezes é o da vingança, de guardar mágoa, né, e tal, mas na realidade isso complica a nossa vida, entende? Quando é a inteligência que governa as nossas vidas, o que pode parecer às vezes muito difícil no começo, pois exige certo esforço da nossa parte, né, de fazer esse movimento de transformação, e aí de repente tudo fica mais simples, entende? Então assim, você não precisa concordar, mas você precisa fazer um exercício de buscar compreender, né, por que de determinadas situações na sua vida, né, você não é mais uma criança que é incapaz de administrar suas feridas, você pode sim fazer isso, você é um adulto que através da maturidade emocional que pode ser conquistada, que pode ser aprendida, você pode começar a aprender a ter uma visão diferente da vida, entende? Então das pessoas, sabe? Por que você tem a intenção, por que acontece? Esse movimento, gente, de você cada vez mais fazer esse exercício, é porque você tem a intenção de você se gostar cada vez mais e cada dia que passa, ser mais feliz, né? E isso é uma luta, é uma conquista diária, sabe? Isso é pro resto da vida, essa luta, essa batalha, sabe? De você querer ser melhor, de você não querer guardar coisas ruins dentro de você querer superar, sabe? Nenhuma transformação, gente, nenhuma acontece sem aceitação, sem movimento. Isso é uma decisão, entendeu? Então, nada na sua vida vai se transformar sem uma decisão da sua parte. Chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje e deixa eu matar uma curiosidade. Compartilharam com você esse vídeo? Ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube? Aproveita que você está aqui e já se inscreve. Toda semana tem muito conteúdo aqui para você. E gostando do vídeo, deixa o seu like, comenta, o seu feedback é muito importante para mim. Todo esse conteúdo aqui é preparado com muito cuidado, com muito carinho para você. E eu fico muito feliz quando eu recebo o feedback de vocês, quando eu vejo que vocês estão aqui me acompanhando, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!